Ciclo do ouro é o nome do ciclo econômico que se desenvolveu com base na mineração no Brasil durante o século XVIII. Nesse vídeo eu falarei sobre o ciclo do ouro, o aumento da opressão, o esgotamento das minas, o controle cada vez mais rígido exercido pela metrópole e por fim falarei sobre o fim das capitanias hereditárias. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Desde suas primeiras viagens à América, os portugueses sonhavam encontrar ouro e prata no território conquistado. Na tentativa de realizar o sonho, a coroa organizou e estimulou inúmeras expedições, que eram as entradas e bandeiras, assunto que já vimos em vídeos anteriores. Quando o ouro foi finalmente encontrado, nos últimos anos do século XVII, a notícia se espalhou rapidamente pela colônia e pela metrópole, despertando o interesse de milhares de pessoas. Os primeiros rumores sobre a existência de ouro em terras que mais tarde seriam chamadas de Minas Gerais surgiram em 1694, quando o sertanista Bartolomeu Bueno de Siqueira encontrou pepitas do metal na Serra de Itaberaba. Os anos seguintes foram repletos de novas descobertas. Em 1698, Antônio Dias de Oliveira se deparou com um rico filão no lugar que viria a ser depois a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Quase da noite para o dia, a região foi ocupada por toda a sorte de pessoas provenientes tanto de outras regiões da colônia quanto de Portugal. Entre eles encontravam-se comerciantes, colonos, artesãos, escravos, aventureiros, etc. Como resultado desse movimento migratório, a população da colônia saltou de 242 mil habitantes em 1690 para 2.523.000 pessoas em 1780, das quais 400 mil só na região das Minas. Com um pouco de sorte, qualquer pessoa podia encontrar ouro na região das Minas. No início, o minério era garimpado sobretudo no leito dos rios, que é o que chamamos de ouro de aluvião. A exploração, entretanto, era rigidamente regulamentada. Toda descoberta devia ser comunicada de imediato à Intendência das Minas, que era um órgão criado em 1702 pelo governo português, que enviava funcionários para estudar o terreno e dividir a jazida em lotes a serem explorados. Esses lotes eram conhecidos como datas. A vantagem do descobridor se reduzia a escolher a primeira data. A fazenda real escolhia outra que depois vendia, as restantes iam a leilão. Entre os critérios de aquisição estava o número de escravos que cada interessado possuía, que deveria ser compatível com a potencialidade da área. Nas jazidas maiores, que eram as lavras, a exploração mobilizava numerosos trabalhadores, que geralmente eram africanos escravizados, que eram reunidos sob uma única direção. Empregavam-se instrumentos especializados e contava-se com a presença de mineradores profissionais. Jazidas pequenas ou quase esgotadas eram exploradas individualmente pelos faiscadores. Escravos também se dedicavam a essa atividade. Eles deviam entregar uma quantidade fixa de ouro a seu senhor. Se conseguissem explorar um bom filão, podiam comprar a própria liberdade. Vale destacar que a expectativa de vida de um escravo na região das Minas era inferior à dos que viviam nos engenhos de açúcar, chegando no máximo a 5 anos. Submetidos a péssimas condições de vida e de trabalho, não eram raros os desabamentos de minas. Alguns escravos morriam com menos de 2 anos de trabalho. Falarei um pouco agora sobre o aumento da opressão portuguesa que ocorreu nesse período. A época em que teve início a exploração de ouro na colônia, o Reino de Portugal passava por sérias dificuldades, pois ainda se ressentia com as perdas sofridas na Guerra da Restauração, que durou de 1640 a 1668 contra a Espanha, e as despesas com a insurreição pernambucana contra a Holanda, que ocorreu entre os anos de 1645 a 1654, entre as quais os 4 milhões de cruzados que teve de pagar ao governo holandês. Além disso, perdera a lucrativa parceria comercial que tinha com os holandeses. Para vencer a crise econômica, o governo português tratou de reter parte considerável do ouro produzido na colônia. Além das datas a que tinham direito ao ser descoberto uma jazida, a coroa estabeleceu diversos impostos. O principal deles era o quinto. Isto é, de todo o ouro que era extraído na região, o governo ficava com a quinta parte,
ou seja, 20%, mas os mineradores encontravam sempre maneiras de esconder o metal e de vendê-lo sem entregar a parte do rei. Criaram-se então as casas de fundição e para essas casas deveria ser entregue todo o ouro extraído. Ali o metal era fundido, transformado em barras marcadas com selo real e devolvido ao dono com o imposto cobrado. Quem fosse apanhado com ouro sem o selo real podia perder todos os bens ou acabar seus dias numa colônia portuguesa da África. Mais tarde, para garantir a parte do rei, foi estabelecido que a soma dos impostos deveria atingir sempre o mínimo de 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos. Caso contrário, seria decretada a derrama. Segundo esse dispositivo, a população seria obrigada a completar as 100 arrobas com contribuições pessoais ou por meio de impostos que eram cobrados sobre o comércio e sobre os escravos. Durante a derrama, eram suspensas as garantias individuais, podia ocorrer invasões de residências, prisões, confiscos, etc. Se considerarmos que após 1762, em razão da queda de produção, a arrecadação dos impostos nunca atingiu 100 arrobas, podemos imaginar a enorme tensão em que vivia a região das Minas sob a permanente ameaça da derrama. A insatisfação popular com a política do governo gerou, durante o período da mineração, diversas rebeliões. A principal delas foi a Inconfidência Mineira, que eu falarei mais adiante em outro vídeo. Falarei um pouco agora sobre o esgotamento das minas. O ouro encontrado na região das minas era, em sua maior parte, de aluvião, ou seja, havia sido depositado ao longo de milênios no leito dos rios e nas margens próximas pelas águas que erodiram rochas matrizes, daí a sua pequena concentração e o rápido esgotamento das jazidas. As rochas matrizes, além de raras, não puderam ser plenamente exploradas nos séculos 17 e 18, já que isso exigia recursos e conhecimentos técnicos que eram inexistentes na colônia nesse período. Contribuíram ainda para a queda nas atividades mineradoras os métodos utilizados na exploração. Segundo o mineralogista europeu Wilhelm Ludwig, que esteve no Brasil no começo do século 19, os mineradores revolviam o leito dos rios próximos às nascentes, o que fazia com que muita lama se misturasse à água e se depositasse rio abaixo, obstruindo áreas igualmente ricas em ouro, que ficavam sob espessas camadas de lodo. Nas galerias abertas na rocha, a situação não era melhor. Dada a precariedade das instalações, desabamentos constantes provocavam a morte de escravos e o soterramento de veios auríferos que só muito mais tarde voltariam a ser explorados. Por sua vez, o governo português pouco colaborou para manter o nível da produção. Ao contrário, sua política em relação à mineração contribuiu para acelerar o declínio pelas seguintes razões. Sua única preocupação era extrair o máximo dos mineradores sob a forma de impostos. Para as autoridades, a queda na arrecadação de impostos era decorrente das fraudes e do contrabando. Não havia preocupação alguma em melhorar as técnicas de exploração, regulamentos e tributos e nada de mineração. Os funcionários responsáveis entendiam apenas que o poder público era repressivo e que respondia com castigos e punições às queixas dos colonos. Grande parte do dinheiro arrecadado pelo governo foi gasto com a importação de produtos manufaturados da Inglaterra. Outra parte foi destinada à construção de palácios, monumentos e igrejas como o convento de Mafra, no qual foram investidos recursos equivalentes a 140 toneladas de ouro. Por outro lado, faltou a Portugal nesse momento um grupo social dinâmico como a burguesia empreendedora da Inglaterra, que fosse capaz de transformar as riquezas extraídas da colônia em investimentos produtivos de tipo industrial. Falarei agora sobre a implementação de um controle mais rígido. A descoberta do ouro deslocou o centro dinâmico da economia colonial das capitanias do Nordeste para a região das Minas. Isso provocou significativas mudanças na administração colonial. Já em 1702, como vimos, foi criada a Intendência das Minas, que era o órgão destinado a fiscalizar e controlar a concessão de datas e a exploração do minério. A Intendência era também encarregada da cobrança de impostos, especialmente do quinto. Esse órgão administrativo prestava contas diretamente a Lisboa, sem passar pelas autoridades da colônia. A partir de 1729 começaram a ser descobertas jazidas de diamantes na região do Arraial do Tijuco, hoje Diamantina. Foram então adotados mecanismos de controle ainda mais rígidos. Primeiro tentou-se cobrar o quinto, mas a diversidade de tamanho e qualidade das pedras dificultava a fiscalização. Em 1734 foi criada a Intendência dos Diamantes e a coroa determinou o isolamento do território onde se encontravam as preciosas gemas, que passou a ser chamado de Distrito Diamantino. A exploração foi entregue
entregue a particulares, que eram os contratadores, que passaram a pagar uma quantia fixa pelo privilégio. O sistema só mudou em 1771, quando se criou a Junta da Administração Geral dos Diamantes, por meio da qual a Fazenda Real assumiu o monopólio da exploração. Com plenos poderes sobre o distrito diamantino, a junta respondia diretamente a Lisboa. Seu chefe, que era o intendente, exercia poderes absolutos sobre a população. Podia confiscar bens, autorizar ou proibir a entrada e saída de pessoas, etc. A mineração transformou toda a administração colonial. Com a exploração do ouro e também como resultado da Guerra dos Emboabas, a coroa criou a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1709 e elevou a Vila de São Paulo à categoria de cidade em 1711. Falarei sobre a Guerra dos Emboabas em um vídeo específico. Mais tarde, em 1720, a Capitania criada em 1709 foi desmembrada em duas outras, daí surgindo as capitanias de São Paulo e de Minas Gerais. Para encerrarmos esse vídeo, eu falarei um pouco agora sobre o fim das capitanias hereditárias. Na segunda metade do século XVIII, durante a administração do Marquês de Pombal, foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais ágil e eficiente a administração colonial. Na região norte, o estado do Maranhão recebeu a denominação de Estado do Grão-Pará e Maranhão, passando a capital de São Luís para Belém em 1751. Em 1755 foi criada a Capitania de São José do Rio Negro, com capital em São José do Rio Negro, território que hoje conhecemos como Manaus. Em 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão seria dividido em duas partes, que foram o estado do Grão-Pará e Rio Negro, com capital em Belém, e o estado do Maranhão e Piauí, com capital em São Luís. Extinguiu-se assim o sistema de capitanias hereditárias em 1759. O estado do Brasil foi elevado à categoria de vice-reino, governado por um vice-rei que era subordinado ao Conselho Ultramarino em 1762. Em 1763, a capital do estado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A chegada do primeiro vice-rei ao Rio de Janeiro em 1763 deu início à nova fase na administração colonial. Com ela, o governo de Portugal passou a reconhecer a crescente importância das regiões do sul-sudeste, que a mineração ajudara a desenvolver, paralelamente ao enfraquecimento da economia nordestina. A transformação do Rio de Janeiro em sede do vice-reino logo se refletiria no crescimento populacional da cidade. Nessa época, ela já contava com 50 mil habitantes. Os vice-reis se preocuparam em dar à cidade condições compatíveis com a nova posição de capital, abriram praças, ruas e construíram edifícios públicos. No próximo vídeo eu falarei sobre as cidades mineiras, o barroco e o arcadismo no Brasil colônia. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado, espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.